Na aula anterior, resolvemos algumas integrais simples utilizando a seguinte regra. A integral de x elevado a n dx vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 para todo n diferente de menos 1. Agora vamos ver como resolver integrais mais complexas. Calcule cada uma das seguintes integrais definidas. Número 4. Integral de 13 a 14 de x menos 13 elevado a 10 dx. Observe que a forma da função que aparece na integral é bem diferente das anteriores. Para que possamos utilizar a regra que deduzimos na aula anterior, devemos tentar transformar a expressão para uma forma semelhante à que aparece na regra. Isso é conseguido através da substituição de variáveis. Podemos substituir a expressão dentro dos parênteses se chamarmos u igual a x menos 13 e se derivarmos essa expressão em relação a x. du dx vai ser a derivada de x é 1 e a derivada de menos 13 é 0. Podemos tratar du sobre dx como se fosse uma fração. Podemos multiplicar todos os termos da equação por dx e a expressão se torna du igual a dx. Fazendo as substituições da integral, ela se torna integral de u no lugar do x menos 13 elevado a 10 e no lugar do dx o du. Agora podemos utilizar a regra. Vou somar 1 ao expoente e dividir pelo valor. Então, o resultado dessa integral é u elevado a 10 mais 1 sobre 10 mais 1, que dá u elevado a 11 sobre 11. Voltando à variável x, no lugar do u, x menos 13 elevado a 11 sobre 11, que agora eu vou integrar de 13 até 14. Então, fica 1 sobre 11 vezes. Quando o x for 14, vai ficar 14 menos 13, menos quando o x for 13, que é 13 menos 13. Então, vai ficar 1 sobre 11, 14 menos 13 dá 1, menos 13 menos 3, que é 0. Então, o resultado dessa integral é 1 sobre 11. Número 5. Integral de 0 a 2 de x ao quadrado dx sobre raiz cúbica de 8 menos x ao cubo. Novamente, aí temos uma expressão diferente das que tratamos na aula anterior. Dessa vez, um pouco mais complexas. Usaremos o método da substituição que utilizamos no exemplo anterior. Vamos substituir a expressão dentro do radical por uma nova variável. Vamos chamar u igual a 8 menos x ao cubo. Derivando essa expressão em relação a x, fica du dx vai ser derivada de 8 é 0. E a derivada de menos x ao cubo dá menos 3x ao quadrado. Tratando du dx como uma fração, como fizemos antes, podemos escrever que du vai ser menos 3x ao quadrado dx. Observe que na integral temos x ao quadrado dx, que também aparece aqui. Isolando essa expressão, fica menos 1/3 vezes du, vai ser igual a x ao quadrado dx. Fazendo essas substituições, teremos uma nova integral. No lugar do dx, vai ter menos 1/3 du, né? Então, o menos 1/3 fica fora da integral. Integral de du, raiz cúbica, e no lugar de 8 menos x ao cubo, u. Que eu posso escrever na forma com o expoente na forma fracionária, né? Fica menos 1/3 integral de u elevado a menos 1/3, né? Ele está embaixo, então fica negativo. Du. Aplicando a regra, a integral dá menos 1/3. Eu vou somar 1 ao expoente. U elevado a menos 1/3 mais 1. Sobre menos 1/3 mais 1. Então fica menos 1/3 vezes. Menos 1/3 mais 1. 1 é 3/3, né? Então menos 1/3 mais 3/3 dá 2/3. Embaixo também vai dar 2/3. Divisão de fração, eu vou conservar o primeiro vezes o inverso da segunda. Então, fica menos 1/3. O inverso do denominador dá 3/2 raiz cúbica de u ao quadrado. Já estou voltando para a forma tradicional, né? O denominador é o índice da raiz.
Podemos cancelar o 3 aí. Então fica menos meio raiz cúbica de u ao quadrado. Voltando à variável x, fica menos meio raiz cúbica de 8 menos x ao cubo elevado ao quadrado, que eu vou integrar de 0 a 2. Então fica menos meio. Quando x vale 2, vai ficar raiz cúbica de 8 menos 2 ao cubo ao quadrado, menos quando x vale 0, que é raiz cúbica de 8 menos 0 ao cubo elevado ao quadrado. Então fica menos meio. 2 ao cubo é 8, menos 8 dá 0. Então, o primeiro termo aí dá 0. Menos 8 menos 0 ao cubo dá 8. Como está elevado ao quadrado é 64. Se eu extrair a raiz cúbica de 64, dá 4. Então, fica menos 4. Então, vai dar menos 1 vezes menos 4 dá 4 sobre 2, que dá 2. Então, o resultado dessa integral é 2. Exemplo 6. Integral de 1 a 2 de 1 mais 1 sobre x elevado à quarta dx sobre x ao quadrado. Para resolver essa integral, devemos fazer a seguinte substituição. Vamos chamar u de 1 mais 1 sobre x, que eu posso escrever como 1 mais x elevado a menos 1, para ficar fácil a derivação. Derivando em relação a x, du dx vai ser, a derivada de 1 é 0, e a derivada de x elevado a menos 1 vai dar menos 1, x elevado a menos 2, que na forma tradicional vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Multiplicando toda a expressão por dx, o du vai ser menos dx sobre x ao quadrado. Então, menos du vai ser dx sobre x ao quadrado, que é o que aparece lá na integral. Fazendo a substituição, fica o dx sobre x ao quadrado é menos du, então vou ter um menos do lado de fora. Integral no lugar do 1 mais 1 sobre x é u, então fica u elevado à quarta du. Aplicando a regra, fica menos u elevado a 4 mais 1 sobre 4 mais 1, que dá menos u elevado a 5 sobre 5. Voltando à variável x, fica menos 1 quinto de 1 mais 1 sobre x elevado a 5, que eu vou integrar de 1 até 2. Então, fica menos 1 quinto. Quando o x for igual a 2, vai ficar 1 mais 1 sobre 2 elevado a 5, menos, quando o x for igual a 1, 1 mais 1 sobre 1 elevado a 5. Então, vai ficar menos 1 quinto. 1 mais meio dá 3 meios. Então, fica 3 meios elevado a 5, menos 1 mais 1 dá 2, 2 elevado a 5. Então, fica menos 1 quinto. 3 elevado a 5 dá 243 e 2 elevado a 5 dá 32, menos 32, né, que é 2 elevado a 5. Tirando o mínimo comum dá 32, então fica menos 1 quinto. 32 dividido por 32 dá 1 vezes 243, 243, menos 32 dividido por 1 dá 32, vezes 32 dá 1024. Então, fica menos 1 quinto vezes 243 menos 1024 dá menos 781 sobre 32. Menos vezes menos dá mais. Então, fica 781 em cima. E 5 vezes 32 dá 160. Então, o resultado é 781 sobre 160. A seguir, serão propostos alguns exercícios para pôr em prática o que estudamos até agora. No entanto, vou apresentar duas propriedades das integrais que serão necessárias. Utilizando a regra que já usamos nos exemplos, né? Ela vai continuar. E a primeira propriedade é que, se eu tiver integral de c f de x dx, onde c é uma constante, eu posso passar essa constante para fora da integral. Então, fica c integral de f de x dx. A integral de uma constante vezes uma função vai ser a constante vezes a integral da função. A segunda propriedade é que, se eu tiver integral de f de x mais g de x dx, integral de uma soma, vai ser igual à soma das integrais. Vai ser a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Utilizando a regra e essas duas propriedades, tente fazer os seguintes exercícios. Número 1. Use a integração para calcular a área do triângulo delimitado pela reta y igual a 2x, o eixo x, e a reta x igual a 3.
Confira sua resposta com geometria elementar. Número 2. Use integração para calcular a área do triângulo delimitado pelos eixos e pela reta 3x mais 2y igual a 6. Confira sua resposta com geometria elementar. Número 3. Calcule a área em cada parábola e o eixo x. Letra A, x² mais y igual a 4. Letra B, 4x² mais 9y igual a 36. Letra C, 4x² mais 12y igual a 24x.